Eu saúdo a amada igreja na paz do Senhor Jesus, amém? Quem trouxe o seu exemplar da Bíblia e puder abrir comigo no livro de João, o Evangelho de São João, capítulo 19, e o parágrafo de número 19. Capítulo 19, o versículo de número 19. Enquanto a igreja procura, eu quero louvar a Deus pela vida da pastora. Que Deus em Cristo abençoe sua vida de uma forma poderosamente. Amém? É um prazer estar aqui pela primeira vez, ministrando a poderosa palavra de Deus. Amém? E dizer que ao sairmos daqui, apresentaremos a senhora em oração, juntamente com a sua igreja e com o seu ministério. Amém? Todos acharam? O Evangelho segundo escreveu João, capítulo 19, e o parágrafo de número 19, versículo de número 19. Podemos ler? Amém. Assim diz a palavra do Senhor. E Pilato escreveu um título e pô-lo em cima da cruz, e nele estava escrito: Jesus de Nazaré, o Rei dos Judeus. E muitos dos judeus leram este título, porque o lugar aonde Jesus foi crucificado era próximo à cidade. E estava escrito em hebraico, grego e latim. Então dizia os principais sacerdotes dos judeus, disseram a Pilato: não escreva o Rei dos Judeus, mas que ele disse: eu sou o Rei dos Judeus. Podeis tomar os vossos assentos? Deixa Deus te usar aí, guitarrista. Baterista, volta pra cá, homem. Se quebrar essa baqueta eu te dou outra, mas acho que não vai nem precisar, que tem um bocado aí. Ô glória. Ô, guitarrista, se quebrar a corda eu te dou outra, tá bom? Deixa Deus te usar aí. Amém? Só começa um pouco baixinho. Se sentir, se empolgar, aumenta. Quero louvar a Deus pela vida da igreja, louvar a Deus pela vida da minha esposa, do meu filho, que sempre me acompanha nas nossas agendas. Louvar a Deus pela vida dos irmãos que foram nos buscar. Deus abençoe a vida de vocês e que hoje serão os meus músicos. Amém? Deixa Deus usar vocês aí. Glória a Deus. Olha para esse irmão bonito que está do seu lado. Glória a Deus, essa pessoa bonita. O irmão deu uma risadinha assim. Olha para essa pessoa bonita que está do seu lado. Com essa voz de profetisa e de profeta que você tem, diz assim: o que Deus escreveu ao teu favor, o homem não apagará. Enquanto eu prego, você glorifica aí. Deixa Deus te usar, tá? O texto que eu acabei de ler, de fazer menção, é um texto bastante conhecido de toda a Bíblia Sagrada. É um texto a qual pouco tem sido se pregado nos tempos em que nós vivemos. Esta mensagem é uma mensagem linda e edificante. É uma mensagem da cruz que eu acho, nossa, maravilhosa. E esse texto que nós vamos correr na exegese, eu creio que você, ao sair daqui, você será impactado com esta mensagem. Você que veio aqui hoje precisando de uma palavra, eu creio que Deus falará com você. Amém? Queridos, o ato do sacrifício era algo tão importante para Deus, era uma coisa tão importante para o Senhor, que quando Deus Ele entrega o seu filho, Ele entrega o seu filho como sacrifício. Mas vamos percorrer. O primeiro homem a oferecer o sacrifício, o primeiro ser foi o nosso próprio Deus, quando Ele sacrificou animais para vestir Adão e Eva quando pecaram no jardim. Mais tarde, Ele recusa a oferta de Caim e aceita a oferta de Abel, porque a oferta de Caim era frutas, era legumes, mas a oferta de Abel era de animais. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Era de um animal. Ele escolhia o melhor animal para oferecer sacrifício a Deus. Mais tarde, diz a palavra do Senhor, que a geração que passava, os mesmos oferecia-se sacrifício.
Só que este sacrifício era feito de animais inocentes. Um animal inocente era morto. Então, quando este sacrifício era oferecido a Deus, eu quero que você entenda isso. O animal inocente, ele era morto. Era oferecido como sacrifício. Olha para cá. Um animal inocente teve que morrer para que Isaac não pudesse ser sacrificado. Deus deu um animal inocente para que Isaac não pudesse ser crucificado e morto. Entenda para cá. Esse negócio da crucificação era algo do sacrifício. Era algo tão importante para Deus, que mais tarde, na geração de Moisés, no deserto, todos os dias tinha que se oferecer um sacrifício. Todos os dias um sacrifício teria que ser oferecido. Um pela manhã, um pela tarde e um pela noite. Todos os dias a chama do altar tinha que continuar acesa, porque tinha que ter sacrifício. Todos os dias 2 animais eram apresentados. Um, ele era oferecido como sacrifício, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, pelo pecado do povo. E o outro era solto no deserto por 40 dias. Um era oferecido como sacrifício e o outro era solto no deserto, aleluia, por 40 dias. Entenda que o ato do sacrifício era tão importante para Deus, que Deus disse: agora eu não quero mais um sacrifício de animal. Eu não quero mais um sacrifício de animal inocente. Agora eu quero um sacrifício humano. Agora eu quero um sacrifício de alguém que está interessado a morrer por esta geração, para pagar os preços do seu pecado. Porque antes, entenda para cá, toma aí que você já vai dar glória. Porque antes um animal inocente teria que morrer para que um pecador pudesse viver. Um animal inocente teria que ser morto, teria que ter o seu sangue derramado para que o inocente pudesse viver. Fica nessa empolgação aí, deixa Deus usar. Aí Deus disse: eu não quero mais sacrifício de animal. Aí o que acontece? Mais tarde tem uma reunião no céu, no reinado, no tempo que morreu o rei Uzias. Está tendo uma reunião no céu. Isaías participa já meio do finalzinho dessa reunião, quando Deus está dizendo: quem eu enviarei? A quem há de ir por nós? Isaías olha e vê a conversa de Deus e diz: eis-me aqui, Senhor, pode me enviar. Envia a mim, eu estou aqui para ser o teu mensageiro. Porque no tempo que morreu Uzias, o trono estava vazio, mas Deus estava mostrando para Isaías nesse arrebatamento, dizendo: Isaías, o trono da terra pode estar vazio, mas do céu tem alguém assentado lá. Oh, aleluia, você não entendeu, eu vou simplificar. João, quando entra, que ele vê o trono, ele olha e diz: o trono não está vazio, porque tem alguém sentado no trono. Deus estava dizendo para Isaías: Isaías, o rei da terra morreu, mas esse aqui não morre. O rei do céu não morre, o Senhor do Senhor não morre. Oh, glória. Aí Isaías começa a anunciar uma mensagem. A mensagem do Cordeiro de Deus. Isaías começa a ministrar, a pregar uma mensagem que anunciava-se a vida do Cordeiro de Deus. Ele dizia: está chegando ele, o Cordeiro está vindo. O Antigo Testamento todo prepara a sua vida. Ele virá, ele vem. A Isaías, lá no capítulo 53, ele diz o sofrimento que ele vai ter que passar. Quando ele descreve quem deu crédito à nossa pregação, a quem se manifestou o abraço do Senhor, porque subiu como raiz de uma terra seca. Ele não tinha aparência, não tinha beleza, não tinha formosura. Aí ele diz: mas verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Aí ele diz: mas pelas suas pisaduras, pelas suas pisaduras, pelas suas pisaduras, nós fomos sarados, nós fomos sarados, nós fomos sarados, nós fomos sarados.
Deus. O sacrifício era tão importante para Deus, que Deus disse: agora eu vou oferecer o meu sacrifício. Eu vou apresentar o meu cordeiro sem pecado. Pregador, quem é esse cordeiro? João diz: quem é esse cordeiro? Quando ele viu ele pela primeira vez, João capítulo 1, versículo 29, João avista ele pela primeira vez, e ele lança uma palavra profética dizendo: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Calamandaraba, calabaxandará. Você entende que o amor de Deus é tão grande? E eu saio da introdução da exegese e começo a pregar agora. O amor dele era tão grande, que foi o mesmo amor que Abraão tinha por ele, quando ele pediu seu filho Abraão. E Abraão passou 3 dias caminhando e disse: eu pedi Isaque para o Senhor. Eu orei, eu apresentei, eu pedi Isaque para o Senhor, mas já que o Senhor quer ele de volta, eu vou te dar. Esse era o amor que Deus tinha por nós, o amor incondicional. Aí João descreve, João 3,16: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira, que ele deu o seu único filho, o seu único filho, o seu primogênito, para que todo aquele que nele crê não morra, não caia no pecado, não caia nas transgressões, não se afaste, mas que tenha a vida eterna. Oh, aleluia. O Cordeiro chega, enviado de Deus. O ministério do Cordeiro dele dura só apenas 3 anos. No primeiro ano, a pregação dele está indo tudo bem. Almas estão se rendendo aos pés do Senhor. No segundo ano, tem curas, tem prodígio, tem libertação. Mas quando chega no terceiro ano, a pregação do pregador começa a incomodar muita gente. A pregação dele começa a incomodar. Eles procuram ele para o prendê-lo, porque a pregação dele já estava incomodando. Até que eles conseguem pegar e o prender. Eu sou fascinado por detalhes, pastor. Quando eles prendem ele e levam até ele a Pilatos, você sabe qual é a acusação que eles tinham contra ele? Quando Deus ele quer fazer algo ao teu favor, Deus vai usar o teu inimigo para te divulgar. Eu quero que você pegue essa mensagem, porque a acusação que eles estavam fazendo sobre ele era: está perturbando a ordem pública, está incomodando o povo e está dizendo que ele é o rei dos judeus. Mas qual é a acusação que vocês têm contra ele? Ele está dizendo que ele é o filho de Deus. Ele está dizendo que ele é o cordeiro que vai tirar o pecado do mundo. Essa é a acusação que estão fazendo contra ele. Aí Pilatos diz assim: eu não consigo enxergar nesse homem pecado, eu não consigo enxergar nesse homem alguma acusação. Mais tarde a sua esposa chama ele e diz assim: meu bem, sai desse negócio, porque eu perdi uma noite de sono. Esse homem não tem nada a ver, isso é coisa da cabeça deles. Pilatos tentava de várias formas querer soltar Jesus, só que eles disseram: crucificam, crucificam, crucifica Jesus. Mais tarde o que acontece? Ele pega Jesus. Quando eles pegam Jesus, Pilatos lava sua mão e disse: eu não tenho nada a ver. Só que tinha um costume naquela época, que era tempo de Páscoa. Se 2 pessoas fossem presas por um pecado que levasse à crucificação, um teria que ser solto
e o outro teria que ser crucificado. Agora eu quero que você imagine isso comigo, porque naquele tempo tinha um homem, um malfeitor por nome Barrabás. Pilatos agora pega Barrabás e pega Jesus e coloca na frente da multidão. E ele diz, continua dizendo: esse homem não tem pecado, mas já que vocês querem crucificá-lo, só que por costume, entenda isso, por costume, um tem que ser solto. E a multidão gritava: crucifica Jesus e solta Barrabás. Crucifica Jesus e solta Barrabás. Eu imagino Barrabás olhando para Jesus ali, dizendo: muito obrigado por morrer em meu lugar, muito obrigado por ser crucificado em meu lugar. Mais tarde eles levam Jesus, eles tiram suas vestes e eles começam a açoitar este homem. Quando eles começam a açoitar esse homem, a ponta do chicote tinha resto de animais, ossos de animais, e tinha pedaços de ferro. E toda vez que eles chicoteavam este homem, eu quero que você imagina comigo, abria sobre ele grandes golpes, grandes rasgaduras sobre o seu corpo, e foi abrindo sobre ele grandes micros hemorragias, que a medicina diz que um homem normal não suportava. O cordeiro inocente teve que se entregar para morrer pelos meus e pelos seus pecados. Estava doendo, estava machucando, a chicotada cortava o seu corpo, ele estava todo ensanguentado, todo encortado, mas estava dizendo: valeu a pena, vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena. Estava dizendo: está doendo, mas vai valer a pena, está machucando, mas vai valer a pena. Aleluia, estou todo chicoteado, mas vai valer a pena, porque eu sei que mais tarde vai ter uma geração que vai me adorar, que vai me glorificar, que vai me exaltar, que vai vir por tudo da família e vai engrandecer o meu nome. Deus, alabacadarabachandará. Agora olha só, já não bastava a vergonha que Jesus estava passando, agora os soldados pegam uma coroa de espinho, que os espinhos eram mais duros do que espinho de acácia. Eles pegam a coroa de espinho. No mundo natural isso parece ser triste, no mundo natural isso é vergonha e é dor, porque quando colocaram a coroa de espinho sobre a cabeça de Jesus, e o couro cabeludo é a parte que mais sangra, o sangue escorria sobre os seus olhos, sobre o seu corpo. Imagina comigo agora essa cena, você presenciando ele ali, sem pecado algum, aleluia, morrendo e no meu e no seu lugar. Imagine agora o sangue escorrendo sobre a sua cabeça, o seu corpo todo ensanguentado, todo cortado. Aleluia, imagine agora ali, força em força, fraco, e olhando para você e dizendo: eu estou aqui por você, eu estou aqui por você, é por você que eu estou aqui. Só que olha para cá, existe uma lenda sobre isso, sobre a coroa de espinho, porque em Gênesis capítulo 3, versículo 18, diz que o reino de Satanás, ele é um reino de espinho, e quem tem reino de espinho, usa coroa de espinho. No tempo do reinado de Josafá, tinha uma lenda, que quando dois reinados entrassem em guerra, entrassem em peleja, o rei que perdesse a guerra, que perdia a guerra, ele teria que chegar até o rei vencedor,
pegasse a sua coroa, tirasse a coroa da sua cabeça, e com um ato de vergonha teria que se ajoelhar e colocar a sua coroa sobre a cabeça do rei vencedor. E como eu disse, quem tem reino de espinho tem coroa de espinho. Então quando os soldados eles pegam a coroa de espinho e colocam sobre a cabeça de Jesus, no mundo natural podia parecer algo triste, algo doloroso, só que no mundo espiritual era o diabo tirando a sua coroa e colocando sobre a cabeça do rei vencedor e dizendo: Jesus venceu, ele venceu, Jesus venceu, ele venceu, Jesus venceu. Rabacalabachandara. Depois eles pegam ele, que a parte horizontal da cruz eles colocam sobre os seus ombros. Agora ele tem que andar 600 metros até o Monte da Caveira. Em hebraico significa o Gólgota. Ele tem que percorrer 600 metros. E naquele tempo era tempo de Páscoa. Então tinha aproximadamente 15 nações ali. Imagine agora uma multidão de pessoas vendo aquele homem carregar a sua cruz, vendo aquele homem, e alguns se perguntando: que pecado grave foi que esse homem cometeu? Que pecado grave foi que esse homem fez para estar passando uma humilhação e uma vergonha desse tamanho? E a multidão empurrava ele e ele caía, e o soldado dizia: levanta, e continuava empurrando ele e ele caía. Só que na cena aparece um sirineu. Quando o sirineu aparece na cena, os soldados chegam para ele e diz: agora ajude ele a carregar a cruz até o Gólgota. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você pode até achar que você está sozinho, você pode até achar que não tem mais ninguém com você. Talvez a depressão tomou conta, talvez a ansiedade já te dominou, talvez você orou e não ouviu resposta, talvez você passou a madrugada toda chorando e pedindo para Deus te levar. Quantas vezes você não pensou em um mero suicídio? Porque muitas pessoas olharam para você e diziam: pode contar comigo, eu estou contigo. Mas quando você precisou, não tinha absolutamente ninguém. Aí você diz: eu estou sozinho agora, mas o Senhor me trouxe aqui, me tirou do estado do Pará e me trouxe aqui em Aparecida de Goiânia para te dizer: no meio do caminho Deus vai enviar alguém para te ajudar a carregar a cruz. Essa depressão não vai te matar, essa ansiedade não vai te matar, essa tristeza não vai te matar, porque Deus vai mandar o Consolador. Deus vai mandar o Consolador. Não desista. Você não está só, Ele não te abandonou. Você pode até parecer que está só, só que quando você chegar para Ele e dizer: Senhor, eu não dou conta, eu não suporto mais, aí Ele vai dizer: não se preocupa, porque daqui eu vou carregá-la por você. Quando ele chega até o Gólgota, ali também já tinha uma multidão de pessoas ali naquele lugar. Então eles pegam e colocam ele deitado sobre a cruz. Ele pega um prego e crucifica os seus pulsos de um lado. Só que do outro lado não dá a chegar até o lugar que o prego ficava, porque a cruz em que Jesus estava sendo crucificado já tinha dono, e o dono dela era Barrabás. Porque naquele tempo a cruz ela era feita na medida da pessoa que ia ser crucificado nela. E a cruz tinha a medida de Barrabás, não tinha a medida de Jesus.
E o que eles fizeram? Eles puxaram o seu braço até o braço sair, se deslocar. E eles crucificaram ele na cruz que era de Barrabás. Aí eu quero que você entenda o mistério comigo. Por que, pregador? Porque eu pesquisei a fundo. O nome Barrabás significa filhos do Abba. Não, você não entendeu? Eu vou simplificar para você. A cruz em que Jesus estava sendo crucificado era de Barrabás, e Barrabás significa filhos do Abba. A cruz que ele estava sendo crucificado era minha. A cruz que ele estava sendo crucificado tinha a tua medida. A cruz que ele estava sendo crucificado não era para ele, era para mim e era para você. Mas mesmo assim ele disse: deixa que eu vou ser crucificado na sua cruz. Deus, que ele bandoreba calabachandarábia. Deixa eu correr na mensagem. Quando crucificam ele, era costume para a vergonha ficar maior, que a morte por crucificação já era uma morte vergonhosa, e quem era crucificado se fazia maldito. Só que tinha que ter ali o motivo que ele estava sendo crucificado, o motivo que o preso, o ladrão, estava sendo crucificado. E Pilato disse: agora o que é que eu vou escrever? Porque do lado dele tinha dois ladrões, um por nome Dimas, o outro por nome Gesta. E lá estava escrito o crime que eles cometeram. É aqui que eu quero que você entenda nessa noite a mensagem. Porque Pilato disse: agora o que é que eu vou escrever? Ele disse: eu já sei. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu já sei o que é que eu vou escrever. Quando os judeus viram o letreiro que estava escrito sobre a sua cruz, que estava escrito sobre a sua cabeça, eles correram até Pilatos. E quando eles correram até Pilatos, aleluia, eles chegaram até Pilatos e falaram para Pilatos assim: por que você escreveu aquilo? Tira aquilo que está escrito lá na cruz. Aí Pilatos olha para eles e diz: o que eu escrevi, mas pregador, o que estava escrito na cruz estava escrito em 3 idiomas. Aleluia. Em hebraico estava escrito Yeshua, Enaxeri, Ameleque, Aie, Udi. Em grego estava escrito Jesus, o Nazuraio, o Basileio, Eiu, Daor. Aleluia. Em latim estava escrito Jesus, Nazarenos, Ex, Eu, Teoro, trazendo as expressões, as siglas I, N, R, I, que no hebraico trazendo Yahweh. Mas o que estava escrito? Estava escrito: eu sou a luz do mundo. Aleluia, eu sou a videira verdadeira. Eu sou a árvore da vida. Eu sou a água da vida. Aleluia, eu sou o pão da vida. Eu sou a videira verdadeira. E o que estava escrito? Eu sou o primeiro. Aleluia, eu sou o... O que estava escrito? Eu sou Jesus, o Nazareno, o rei dos judeus. Ele é o rei. Fica de pé comigo. Estou a fim de pregar hoje. Alapa cantore mandacia. Quem choque le faciara bacalamadores. Na cruz tinha a assinatura dele. Eu sou Jesus, o rei dos judeus. Eu sou a árvore da vida. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a fonte de água viva. Alabacalabachandarábia. Eu sou o ômega. Eu sou o princípio. Eu sou o fim. Quando os judeus chegaram até Pilatos e diz: apaga
Aí ele diz: o que eu escrevi. Pastor, o que você está querendo dizer com isso? O Senhor acabou de falar ao meu ouvido, eu vou dizer para você: aquilo que Deus escreveu ao teu favor, aquilo que foi escrito na cruz, aquilo que Ele escreveu ao teu favor, o homem não apaga, Satanás não apaga, doença não apaga, juiz não apaga, porque o que Ele escreveu, está escrito. Ele já chegou aqui nesse lugar. Quero ouvir quem veio adorar. Que levando rebaixando a Arábia. Deus, lavacho que levasse, rimido covasse. Segura na mão do irmão que está do seu lado, porque a mensagem de hoje Deus quer falar com alguém. Alguém que chegou desanimado, alguém que chegou pensando em parar, pensando em desistir. Essa doença não vai te matar, não é o juiz que vai impedir. Aleluia. Porque o que foi escrito na cruz pode tentar, mas o diabo não vai apagar. E é já que eu encerro, mas o Espírito Santo acabou de falar ao meu ouvido, dizendo: eu preciso trazer um movimento aqui nesse lugar hoje. Porque Deus ouviu a tua oração. E chegou renovo aqui nesse lugar. E pessoas que há muito tempo não sentem a presença, e pessoas que há muito tempo não sentem a unção de Deus, vai começar a sentir agora. Aleluia. Porque Ele não ficou morto, ao terceiro dia Ele ressuscitou. Mas o que foi escrito ao teu favor, não tem Satanás que apague, não tem ninguém que apague. Tem gente que já está sentindo a presença.